Olá, começando aqui. Bom, pessoal, essa é a segunda parte que eu tô gravando aqui da aula, porque a parte 2 que eu tinha gravado não ficou salva. Então essa eu vou gravar aqui só porque a outra não ficou salva, mas quem viu, viu. E agora temos aqui a segunda parte do estudo, continuação do estudo da Páscoa. Continuação do estudo da Páscoa. O que eu estava falando? Eu tinha acabado, antes da primeira parte que está aí salva, eu tinha acabado de dizer sobre o véu na hora que Jesus morreu. E o véu do templo se rasgou. E outros sinais, como eu estava falando ali, sobre o delta na hora que Jesus morreu, se cumpre 3 deltas. O primeiro, o véu do templo se rasga ao meio, do Keter ao Malhut, se abre ao meio. E aí você tem esse delta. O segundo sinal, quando Jesus veio a falecer, a ressurreição dos mortos. Quando os mortos ressurgem, eles ressuscitam, e no dia que Jesus ressuscita, é que ele sai ao encontro dos seus parentes, como nós vemos na referência do texto. O texto que eu estava acompanhando é o texto de Mateus 27, e nós vamos estar dando continuidade a ele. Agora, vejam só, vou até pegar aqui para ficar melhor. No capítulo 27, no versículo 51, primeiro sinal, o véu se rasga. Segundo, você tem aqui aquele tremor, e você tem os sepulcros se abrindo, que é como eu falei, os mortos ressuscitando. Então você tem delta, mais uma vez, delta sinais. E continuando aqui, o que eu tinha falado na primeira parte, que Jesus tinha ficado morto durante 3 dias e 3 horas. Mas agora, sabe o que é o mais interessante nisso tudo? Eu vou aumentar aqui o som, porque sabe o que é o mais interessante? É que Jesus não apenas ficou morto durante 3 dias e 3 horas, porque ele morreu às 3 horas da tarde, como eu tinha dito na outra aula. E aí, como eu fiz aqui o esquema para mostrar para todos vocês, os 3 dias que ele esteve morto, aqui das 18 às 6 horas da quarta, que inicia quinta, como eu tinha falado, o dia da contagem, a contagem como os judeus faziam do dia. Mas ele não só ficou exatamente 3 dias e 3 horas, como também foi o tempo do ministério de Jesus na terra. Porque, como nós sabemos, o tempo que Jesus teve seu ministério, o tempo que Jesus pregou, o tempo em que Jesus pregou contra todo esse sistema mundano que nós vemos, o sistema mundano, religioso, político. Jesus passa 3 anos e 3 meses, porque você percebe que quando ele inicia, nós estamos falando de Páscoa, certo? Nós estamos falando de Páscoa. Aí você pega a contagem dos evangelhos, pega por exemplo João. Como nós contamos a idade do nascimento, a idade que Jesus iniciou o seu ministério até a idade que ele veio a falecer. Ora bem, nós contamos pelas Páscoas, pelas festividades. Porque veja bem, Jesus começa seu ministério, e aí logo em seguida, após os 3 meses, você tem a primeira Páscoa. Então você tem a primeira Páscoa, certo? Aí, mais à frente nos evangelhos, a gente percebe por esse relato, por exemplo, como se vê no de João, nós temos mais 3. Aliás, você tem mais uma Páscoa. E aí você tem por último, completando aqui, delta Páscoas. Porque Jesus veio a falecer quando ele foi crucificado. Quando Jesus foi crucificado, eu te pergunto, quando que ele foi crucificado? Ora, o texto não diz que foi às vésperas da Páscoa? Ora, não é essa citação que o texto diz? Não foi aqui na Páscoa? Então olha a contagem.
Assim como não foi apenas 3 dias e 3 horas que ele passou morto, mas foram 3 anos e 3 meses de ministério. Olha a assinatura dele. Como eu tenho ressaltado essa assinatura. O 33, ele viveu por 33 anos. 33 anos. E durante 3 anos e 3 meses ele pregou. Pregou contra o quê? Contra o sistema judaico-cristão. E olha só, e quando ele morreu, ele ficou morto por 3 dias e 3 horas. Olha que revelação. Olha que revelação estou dando aqui para vocês hoje. É esse o significado, a assinatura dele está aqui, está aqui. E as pessoas não entendem até hoje o significado disso. Você vai nessas igrejas por aí, o significado barato de Páscoa, sem ninguém saber o significado, sem ninguém saber como foi, o que realmente aconteceu, sem conhecerem essa assinatura de Deus. Mas a assinatura dele está aqui, ó. Está aqui, está exposta, revelada. Eu já tinha falado da nossa vértebra, da nossa coluna, que tem 33 vértebras. E assim como a maçonaria usa o número 33 para seus graus. Olha só quanta revelação. Olha só a assinatura, e a gente não percebe esse 333 aqui, ó, que é o mesmo que 666. Ouviu bem? E sabe mais, se você pesquisar, se você fizer o cálculo, a gematria, quem não sabe a gematria, é aquela conta feita a partir do significado das letras em hebraico. E aí cada letra tem um número. E quando você faz a soma desses números, de cada letra, você chega a essa gematria. E a gematria, olha bem, eu vou aumentar o som aqui para você ouvir. A gematria do nome de Jesus é 666. Viu aí? Você que tem medo do 666, não fale o nome de Jesus, olha. Tá pegando? 666. Eu acho que eu tinha falado na primeira aula. Me corrijam se eu estiver errado. Mas foi na primeira e eu estou aqui na segunda. A primeira eu falei. Talvez o Messias dos judeus tenha o dobro, tenha 66 anos. Mas eu acho bem provável que ele tenha 33. Isso não importa, isso é irrelevante. Mas olha só, a gematria do nome de Jesus. Tá aí, a assinatura dele, direto para você que gosta de ver demônio em tudo. Tá aí, ó. Sentiu o peso? Sentiu o peso? Vai demonizar o nome dele agora? Vai demonizar o nome dele agora? Mas continuando, vamos que não vamos parar não. Olha só, chamar bem vocês aqui, que agora eu vou falar da cruz. Isso mesmo, nós vamos chegar lá. Eu já falei aqui da idade de Jesus, falei dos dias que ele passou morto antes de ressuscitar, falei dos sinais, falei de muita coisa, mas enfim, eu estava naquele raciocínio na primeira aula. Quem assistiu a primeira aula lembra do raciocínio que eu não terminei? Que Jesus carregando o patíbulo. O que é patíbulo? Patíbulo é a tora. É a tora. Sabe o que é essa tora do patíbulo? Não, agora foque bem aqui. Foque bem aqui. Você sabe o que é essa tora? Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. A tora que Jesus carregou, o patíbulo, que era cerca de 50 quilos, que ele carregou 1 quilômetro. Olha que tortura. Durante 1 quilômetro, imagina a dor dele aí. Imagina. Sinta a dor dele aí. Você consegue imaginar isso que ele fez por mim, por você? Esse patíbulo é a tora. É uma tora de madeira, que é o mesmo que Torá, é a Torá. É o peso negativo da lei. Todo o peso negativo da lei ele carregou sobre os seus ombros.
sobre os seus ombros. Mas sabe o que é mais? Isso aqui não só representa a Torá, que na gematria do nome Torá é 611. 611. Mas não é só 611. Você lembra que o resultado, os preceitos da lei, da Torá, são 613 mandamentos? 13 preceitos? 613 preceitos? Então agora você vai lembrar comigo, a gematria do nome Torá é 611, mais os dois principais, a qual Jesus resumiu toda a lei. Qual que é? Amar a Deus, que é o primeiro. Segundo, amar o próximo. Então vem pra cá comigo. Ele carregou esse peso, olha só, essa gematria, mais os dois que resumem. Ele carregou sobre os seus ombros 1 quilômetro para hoje vocês ritualizarem. Como fazem hoje, num dia de domingo. Culto à Mitra, não é mesmo? Das festividades de domingo, assim como eram os cultos à Mitra. Eu falei já sobre isso. Então vamos aqui. Aqui você tem agora as cruzes. Vem pra cá. Aqui na Cabala, como eu tinha falado para vocês. Eu ainda não cheguei nessa parte, mas olha aqui. Conta comigo. 1, 2. Três. Na Cabala. Escuta aqui. São 3 cruzes. Tá dando para você entender isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? Olha só que grandioso. Na Cabala já estava contida as três delta cruzes. Já estavam contidas. Já estavam aqui contidas as delta cruzes. Se liga nisso aqui, pouca gente sabe. Olha só, eu já falei de tanto delta aqui, eu já falei de tanto delta que você tem que ser um indivíduo assim de uma ignorância para chegar e falar que o que eu tô dizendo, que eu tô mentindo na tua cara. Você vai ter que falar, não vai? Fala que eu tô mentindo na tua cara. Olha o que é isso, olha que grandioso. A assinatura dele, a marca dele. Aqui, as 3. Sabe o que isso significa? Delta cruzes. Do lado, Dexter. Você lembra daquele bandido, daquele ladrão, salteador que estava do lado dele, da Dexter? Aquele que diz, olha, eu quero estar contigo, salva-me. Eu sou um pecador. Tu és inocente. Tu és grandioso, tu és perfeito. Eu não sou perfeito. Foi o que aquele pecador, aquele ladrão reconheceu. Mas o da sexta foi o zombador. O da direita foi aquele que o reconheceu, mas o da esquerda foi aquele que zombou. Ou seja, aqui a dualidade. E no meio, o equilíbrio. Aumenta aí o som, DJ. É o equilíbrio. Olha só, ele é o equilíbrio super dual. Criador super dual. Para vocês verem. Ele está acima da dualidade. Ele está acima do bem e do mal. Ele é o equilíbrio.
Ele é a fonte, Ele é a chave. Olha essas delta cruzes. É maravilhoso a assinatura dele em cada detalhe, em cada detalhe. Agora olha só, voltando para a cena do patíbulo. Tá aqui, patíbulo. Baixa o som. O que eu acabei de falar? Patíbulo, peso o quê? Da lei, negativo. Aí, de repente, ele é posto sobre aquela estaca vertical. Olha só. Já não é mais o peso negativo, é? Agora é positivo. Agora é positivo. O peso que antes era aquele peso negativo, o peso da culpa, o peso do seu pecado, o peso do meu pecado, o peso da minha angústia, o peso do meu mal, da minha malícia. Esse peso ele carregou e agora o peso é positivo. É positivo. Agora eu tenho saldo positivo. Saldo positivo porque ele transformou o peso negativo e agora é positivo. Estamos de volta. Estamos reconectados. Verticalmente e horizontalmente, porque é com o meu próximo. Olha só. É horizontalmente com o próximo. Eu tenho que amar aquele que está próximo, do lado. Horizontalmente não existe amor vertical sem amor horizontal. Isso é cruz, isso é mensagem da cruz. Entenda de uma vez por todas. E olha, ele foi cravado. Ele não foi amarrado como poderia muito bem ter sido, porque o exército romano, as tropas romanas, poderiam muito bem ter amarrado e deixado lá por dias, como eram as crucificações normalmente. Mas não foi o caso, foi a pior de todas, foi a mais dolorosa, porque esse era o crivo do Criador. E ele foi pregado, crucificado, cravejado, em delta. Já era para você estar dando glória a Deus aí, mas muitos, sabe quando vai dar glória a Deus? Que é dar glória a Deus no templo. Adoração no templo. Tem que ter mente mística. Tem que ter uma palavra mística. Você precisa de um lugar onde até o som em volta prepara aquele ambiente místico. E a sua mente condicionada a essa mística não consegue enxergar, não consegue ver, não consegue olhar para além do véu. O véu que eu acabei de falar que ele rasgou do Keter ao Malhut, ele rasgou. O véu já se rasgou, mas vocês não olham para além, vocês não olham. É glória a Deus no templo, mas quem é que dá glória a Deus para um ensino desse? Para uma revelação dessa? Você quer mais o quê? Você quer fazer ritual de Páscoa? Hoje na Páscoa você quer fazer ritual? Quer ir no culto de domingo à noite? Quer ir na missa? Comemorar a Páscoa? Você fez sua quaresma? Você quer mais do que isso? Você acha mesmo que eu vou me rebaixar? Olha aqui. Você acha mesmo que eu vou me rebaixar de falar uma coisa michuruca sobre a morte e a ressurreição como as pessoas fazem? Não. É muito maior, é mais profundo e as pessoas não entendem. Ele foi crucificado em delta. Olha só.
em delta, 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 delta. Consegue enxergar agora? Tá vendo aí? Tá vendo aí, religioso? Jesus é maçom. É da maçonaria. Eu tava falando na primeira aula, o tecton. O tecton maçônico. Jesus é maçom ou não é? Diz aí. Ele é? Mas agora vamos para outra. Agora tem mais. Calma lá. Eu tô aqui resumindo o que eu tinha falado na segunda aula, que é essa, mas que não ficou gravada, e agora eu tô aqui tendo que resumir para vocês entenderem. Tô aqui falando de um jeito. Você quer entender o que é Páscoa? Você vai entender agora. E olha, você quer saber? Sabe aonde mais você vai achar delta? Você sabe mais onde você vai achar delta? Você pensa que acabou aqui? Você pensa que acabou aqui? Que não tem mais nada? Quando você acha que não tem mais nada, ainda tem. Olha só, sabe quando Jesus ressuscitou? Quando Jesus ressuscitou, me diz, quem foi visitar Jesus? Quem foi visitar ele? Quem foram as primeiras? Você lembra da constelação quando você olha para o céu? Toda vez que você olha para o céu, você vê lá aquelas 3 estrelas. Toda vez você vê 3 estrelas, as 3 Marias. Olha pro teu céu agora, vai lá, sai lá fora da tua casa. Olha pro teu céu durante a noite, quando você puder ver, enxergar. Jesus foi visitado por Delta Marias, Dalet Marias. 3 Marias, 3 Dalet. Não basta Jesus. Não basta Jesus quebrar o padrão. Mulher não era testemunha confiável. Para o judeu, mulher não era confiável. Mas ele se revela 3 Delta Marias. Pronto. Aonde não tem? Vai dizer, eu estou mentindo? Vai dizer, foram os maçons que criaram a Bíblia? Vai dizer? Quem veio primeiro? O Criador? O Criador ou os místicos? Quem veio primeiro? Não, mas olha mais. Você sabe por que é a quaresma? Sabe por que hoje os cristãos falam em quaresma, mas ninguém entende o que é quaresma? Vou dizer para vocês, quaresma. Os 40 dias do quê? De preparação. Lembra de 40 dias? Moisés com o povo no meio do deserto, 40 anos. Uma passagem, uma preparação. A quarentena de preparação. Assim como foi Jesus no deserto sendo tentado pelo próprio ego. Para quê? Para uma missão. Esse 40 é uma quarentena de preparação. Que após a morte de Jesus, após a crucificação, ele permanece 40 dias. 40 dias ele permanece ensinando ainda os discípulos, os preparando para uma nova fase. Isso é passagem. É a nossa quarentena, é nossa passagem. Passagem por quê? Para uma nova fase. Passagem. Nós estamos falando disso, de Páscoa. E Páscoa é isso, é essa passagem. É essa passagem. Mas as pessoas não entendem o significado disso, desse 40, dessa quaresma, porque a religião te obriga a fazer, te impõe a fazer, mas você não busca entender o significado. Daí o significado eles sabem o significado. Mas você que não busca aprender, você passa a vida inteira fazendo isso aqui. É quaresma.
Aí chega na Sexta-feira Santa, mais paganismo. Chega no domingo de Páscoa, mais paganismo, e só paganismo. E ninguém entende nada, ninguém chega a lugar nenhum, ninguém chega ao entendimento, à sabedoria. As pessoas estão perdidas hoje por falta de que? Sabedoria. Sabedoria, conhecimento, conhecer a verdade, porque isso liberta. Mas nós estamos aqui. Nós estamos nessa passagem. Mas a postagem que eu fiz hoje, aquela postagem lá da Filosofia X, quem viu, viu. Quem não viu, tá lá na Filosofia X. Vai buscar saber o que é, para você ver o que é. Aí, a passagem dos judeus, a Páscoa dos judeus, é eles saindo do Egito, da terra da escravidão, da terra que eles foram molestados, da terra que eles foram aprisionados, feitos de escravos, mas eles saem. Houve um êxito, uma saída, um êxodo de ex, fora, para fora, de eclésia, chamados para fora, igreja do Senhor. Olha só quanta revelação. E nós somos chamados para fora, só porque é o delta, que delta? Dos judeus saindo do Egito. Aí vem o segundo é os cristãos, é o cristianismo achando que saiu da lei aqui, na cruz. Eles acham que saiu da lei, mas eles ainda não saíram, eles vivem na lei. Eles reformaram o judaísmo e continuam na lei, continuam no legalismo, continuam com a mente legalista. Mas nós, eu vou aumentar aqui. Nós fomos chamados para fora. Páscoa, a nossa passagem é a nossa saída do sistema para fora. Deixa eu te perguntar, você ainda vai continuar no sistema? Você ainda vai ser do sistema? A tua mente ainda vai ser do sistema? Você às vezes até diz que está fora, mas a tua mente ainda é de dentro do sistema. Você precisa sair, você precisa criar essa consciência da dualidade, do equilíbrio, que você tem que sair, o seu êxodo, a tua Páscoa, a tua quarentena. Se prepare. Ei, já fez a tua quarentena? É hora de sair. Fez a quarentena? Agora é hora de sair. Sai pra fora. E você quer saber a porta? A porta é essa que eu falei. A porta é Dalet. A porta é Delta. A porta que leva para fora de todos esses deltas. Tempo, espaço, matéria, para fora. Consegue enxergar agora o que a religião escondeu de você? Consegue enxergar agora? Você quer outro delta? Outro delta que eu não falei na primeira gravação, mas agora nessa segunda gravação que vai ficar salva, tem um outro delta que eu não falei na outra, mas agora eu vou falar. Bom para quem viu a outra e agora vai ser melhor ainda. Lembra de quem negou Jesus? Delta vezes, que eu falei na primeira aula. Delta vezes. Jesus foi negado delta vezes por quem? Pedro. Agora Jesus volta. Primeiro, dualidade. Primeiro, ele é negado.
ele é negado, delta para baixo, dualidade, mal, ele é negado por Pedro. Agora ele volta e faz o quê? O que ele faz? Diz aí. O que ele faz? Eu vou ler com vocês. Eu quero ler. Vamos lá, João capítulo 21, você quer o delta para encerrar após a ressurreição? Primeiro ele é negado, delta para baixo. E aí ele vem no versículo 15, eu vou ler. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Agora delta para cima. E ele perguntando: olha, você me ama, Pedro? E a primeira palavra amor, detalhe. A primeira palavra é o que? É filos. Filos, de filia, da palavra filosofia. A primeira palavra amor é filos, porque tem delta palavras amor. Ágape é o amor eterno, é o amor de Deus para conosco. Tem o filos. O filos é aquele amor de amigo, é aquele amor de consideração, vamos assim dizer. E tem um terceiro, que é o amor eros, que é o amor erótico, que é aquele amor simplesmente de prazer, o amor que você faz na cama. Então são delta palavras amor. E a primeira é filia, que Jesus usa aqui. A palavra que ele usa é filia. Você me ama como um amigo? Você me considera, Pedro? Você tem essa consideração como amigo? Amigo? E ele diz: sim, eu tenho, Senhor. Aí no segundo, e tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Simão, tu me amas? De novo filia. E ele respondeu: sim, Senhor, eu te amo, eu te considero. O Senhor é um mestre para mim. Eu tenho essa consideração de um discípulo para com o mestre. Aí nós vamos entrar na terceira pergunta, para encerrar. A delta perguntas. E ele pergunta pela terceira vez. Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E aqui a palavra usada já é ágape. Ele usou filia 2 vezes, mas aqui ele usa ágape. Por isso que você nunca entendeu o texto, porque você acha que as mesmas palavras se repetem, que essa palavra amor tem o mesmo significado, mas não tem. São palavras com significados diferentes. São palavras diferentes para amor. A primeira é filos, que eu já falei, que ele citou 2 vezes. E a segunda, e a terceira e última que ele cita já é ágape. É aquele amor do Pai para com o Filho, de Deus para conosco. É aquele amor sublime, é aquele amor que se entrega, é aquele amor que se doa, é aquele amor que se sacrifica. Aí sabe por que Pedro chora? Sabe por que Pedro chora? E ele fala: tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Sabe por que Pedro se comove?
se comove com essa fala de Jesus, com essa pergunta. Na terceira pergunta ele se comove, porque na delta pergunta. Na última, Pedro, tu me ama com ágape, amor que se entrega, amor que se doa. Pedro tinha negado, Pedro tinha sido delta inferior, delta invertido. Pedro tinha negado delta vezes, mas agora ele confirma: eu te amo, Senhor, com amor ágape, agora eu quero me entregar. Eu te neguei, eu duvidei, eu fui delta invertido, mas agora, Senhor, eu sou delta pra cima, eu sou do bem. Agora eu dou tudo por ti, eu me entrego a você, a minha vida é tua. Que eu morra para que o Senhor viva em mim. Que eu morra para que o Senhor viva em mim. Isso é passagem. Isso é Páscoa, gente. Isso é Páscoa, minha gente. Não é aquele ensino barato, ralé que você recebe dentro da igreja. É isso que é Páscoa. É aquele que negou sendo restaurado. É aquele que primeiro traiu, agora amando, se entregando. Aquele que antes negou, delta vezes, aquele que antes era delta para baixo, ele negou delta vezes, mas agora ele ama delta, ele ama em delta. É que Deus, eu e meu próximo. Deus, eu e meu próximo. Deus, eu e meu próximo. Agora você ama em delta, porque essa é a passagem. Isso é Páscoa. Passagem, metanoia. É aquele que teve a consciência transformada por metanoia, que a sua consciência passou de um estado de mentalidade inferior, agora é estado superior. Você passou, você converteu, houve metanoia. Isso foi sua Páscoa. Então a Páscoa tem esse significado de saída do tempo, espaço e matéria pela essa porta. A porta é Dalet, a porta é delta. É o nosso êxodo, é a nossa Páscoa. É a nossa Páscoa. É uma maravilha. E nós vamos encerrando, sabendo que nós estamos nessa quarentena, nessa preparação. Mas quando somos preparados, quando passamos por essa desintoxicação religiosa do sistema, por essa quaresma, nós estamos prontos para a passagem, tendo a mente renovada, e a marca dele, a assinatura dele está em tudo. Agora você entende a Páscoa? Você entendeu o significado? Isso é Páscoa. A assinatura dele está em tudo. E a assinatura dele agora passa a ser em nós. A assinatura dele está na nossa consciência. A assinatura dele está na nossa mente, na nossa meta, que sofreu noia, metanoia. Passamos, é a nossa Páscoa. Agora você entende o que é Páscoa? Essa vai ser a sua Páscoa para sempre. Uma nova mentalidade, uma nova evolução. É esse crescimento se tornando 777.